Cultura Geral. Apoio UniBH. O futuro acontece no seu tempo. Provas agendadas 2020. Inscreva-se. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados em Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral mais uma vez. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta. Todos os dias a gente faz ao vivo às 18 horas e a gente está aqui hoje para tratar de um assunto muito importante que é a relação, a herança, né, escravocrata no Brasil e os reflexos disso nesse processo do Covid-19, do coronavírus. Obviamente que eu não poderia trazer duas pessoas que têm uma referência super bacana, que sempre esteve no programa, sempre está aqui, toda vez que é chamado para discutir esses assuntos aqui no Cultura Geral, essas duas pessoas estão sempre a posto. Dois militantes, duas pessoas que têm, além de eu ter um carinho muito grande, né, por eles e pela causa, a gente tem uma luta muito exacerbada em cima desses conceitos de racismo, de igualdade racial, né, de busca de pertencimento nessa cultura que a gente tanto precisa resistir e parece que vai passando o tempo, você está evoluindo, aí você dá 10 passos para frente e 5 para trás, então você anda a passos lentos, né? Para discutir esse assunto, tratar desse assunto, sem nos colocarmos como vítimas, sem nada disso, a gente vai tratar desse assunto com muita altivez, né? Está aqui a doutora Thalita Rodrigues, seja muito bem-vinda, doutora Thalita, é sempre um prazer te receber. Olá. É um prazer te receber já como minha amiga e também como uma referência do meu grande amigo Fábio Belo também, eu tenho sempre que citar ele porque é um grande amigo, um grande irmão que eu tenho. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Obrigada, gente. Boa noite. Meu grande amigo Gilberto, seja muito bem-vindo mais uma vez. Mais um dia de luta, mais um dia de palavras, né, Gilberto? Palavras fortes, né? Com certeza, Betão. Boa tarde, Betão. Boa tarde, Thalita. Boa tarde a todos que nos assistem. Vamos aí falar mais uma vez, né, sobre a questão aí do pós-escravagismo, a situação nossa hoje, ainda em relação também ao Covid-19, tendo em vista que a população negra tem sofrido com essas questões. Thalita, primeira pergunta que eu queria te fazer é o seguinte. Em uma matéria, quando eu pensei em te chamar para fazer o programa, eu vi uma matéria falando que a grande parte das empregadas domésticas não foram liberadas pelos seus patrões porque elas não foram liberadas porque, de certa forma, as pessoas teriam que fazer o serviço de casa, né? E nisso me veio essa ideia de tratar dessa herança escravocrata que a gente tem. Como é que você vê isso, já que grande parte das empregadas domésticas, se eu não puder colocar em 90%, eu acho que eu estou até sendo mal intencionado se eu não fizer isso, são negras. Como é que você enxerga tudo isso? Então, acho muito importante essa abordagem que vocês estão propondo no programa de hoje, porque traz uma dimensão em perspectiva, né? Possivelmente todas e todos já devem ter ouvido alguns discursos sobre a pandemia da Covid-19, do coronavírus, dizendo que todos estamos no mesmo barco, né? Que o vírus ele é democrático, ele não escolhe quem que ele vai afetar. E isso é uma grande falácia, isso é uma mentira. Porque a contaminação ela pode até ser democrática, mas o adoecimento e as condições de enfrentamento à Covid-19 e ao coronavírus são totalmente diferentes. Dizem respeito são determinados por desigualdades. E uma das desigualdades mais gritantes do nosso país é a desigualdade racial. Então, a maior parte da população que está sendo afetada e que vai ser continuamente sendo afetada aqui no Brasil, com os impactos da Covid, vai ser a população negra.
tanto por conta do racismo institucional, né, que é o racismo que atua nas instituições e acaba dificultando ou impossibilitando que a população negra acesse serviços básicos de saúde, de educação, de saneamento básico, alimentação, enfim, direitos básicos fundamentais. E o racismo estrutural, né? Então, que determina que a população negra, por mais que seja a maior parte da população brasileira, ela é subrepresentada em espaços de poder e ela é hiperrepresentada em situações de vulnerabilidade social. As mulheres negras, que são grande parte das mulheres negras, inclusive, são arrimo de família, né? Carregam as famílias, né, como principal fonte de busca de renda, que trabalham enquanto empregadas domésticas, então elas não terem a possibilidade de fazer o isolamento social ou o distanciamento social, né? Tanto porque vários empregadores, né, não permitem que essas empregadas domésticas possam ficar em casa cuidando da sua família, cuidando de si, quanto também porque algumas se veem numa situação de, se eu não trabalhar, eu não vou ter como pagar minhas contas, né? E essa lógica de ter empregados domésticos, empregadas domésticas, ela é um traço muito colonial, né? Tem muito a ver com a história escravagista e colonizadora do nosso país, de que atividades braçais, atividades de cuidado, né, voltadas para o âmbito familiar, doméstico, isso também é uma questão de gênero, né, são menos valorizadas. E aqui no Brasil, historicamente, têm sido delegadas, né, às pessoas, às empregadas domésticas, né? Então, a gente não tem uma cultura de divisão do trabalho doméstico e realização do próprio trabalho doméstico, né? A gente tem essa cultura de contratação de forma bem precarizada de outras pessoas, de outras mulheres para fazerem isso. Então, obviamente, acaba influenciando, afetando especialmente as mulheres negras. E aí a gente vê uma certa... Mesmo setores que se dizem mais progressistas, né? Assim, dos setores que se dizem mais progressistas socialmente falando, acabam reproduzindo essa mesma lógica. Então, por exemplo, de não liberarem suas empregadas domésticas ou liberarem, mas sem pagar a elas, mesmo que elas não possam realizar o trabalho por conta do distanciamento social, né? Então, tem toda uma lógica mesmo, né, escravagista e colonizadora, que é racista, e acaba afetando e dificultando que as mulheres negras possam, de fato, realizar o distanciamento social. Gilberto, como é que você vê tudo isso? Como é que você vê a condição não só das mulheres, mas também dos negros nessa condição do Covid-19? Betão, é uma situação precária. Aí nós temos que passar por todo aquele contexto político, econômico, onde a gente tem as diferenças também na distribuição de renda. Essa distribuição de renda, ela vai ter esse reflexo agora no Covid, nas pessoas que estão desempregadas, que em sua maioria são pessoas negras, que são, em sua maioria, de atividades subalternas, e aí a gente não faz nenhum tipo de comparação de valores entre profissões, mas são profissões com menor remuneração e, na sua maioria, são serviços braçais. Essas pessoas estão em plena vulnerabilidade econômica, mesmo com este apoio de emergência do governo não é suficiente. Por quê? Porque a gente tem que entender que essas pessoas, a renda delas, na sua maioria, na informalidade das pessoas negras, elas dependem de alimentar famílias e não somente um indivíduo. E a gente tem que pensar também numa questão muito séria, que é a questão do racismo institucional, que afeta por demais a população preta. Nos hospitais, nos atendimentos de serviços básicos, a gente sabe que as instituições elas são estruturadas com racismo.
Um grande exemplo, aquele senhor onde estava esperando a esposa ter atendimento, né? Um senhor negro sendo acusado de roubar um celular e, em decorrência disso, de todas aquelas agressões que ele estava sofrendo, não somente agressões físicas, mas, sobretudo, as agressões de racismo, levaram a mulher dele a óbito. Nós temos que ver também, pensar na população preta, em relação ao Covid, as questões dos quilombos. Ontem surgiu aí em reportagens que já morreram 9 pessoas de quilombos, que é o que o governo federal, pelo menos, falou aí nas redes sociais, enfim, no noticiário. Qual a vulnerabilidade desse povo? Como que esse povo está? Quais as medidas que o governo tem tomado, tendo em vista que essas pessoas elas vivem em situações econômicas precárias, elas vivem certamente em maior aglomeração, a saber, dentro dos quilombos, quais as medidas que o governo tem tomado em relação a isso. E a gente tem que pensar nesse contexto, no contexto econômico, no contexto político e, sobretudo, no contexto de atendimento de saúde. A população preta, ela está tendo, de fato, os atendimentos básicos e necessários? Os relatos que eu tenho são que não. Inclusive com o racismo eivado a todo momento, às vezes impedindo a pessoa de um atendimento este em hospitais, em prontos atendimentos de saúde. Então a gente preocupa muito, Betão, com essa questão por conta dessa herança histórica, e aí a gente não pode também ser hipócrita e dizer que é simplesmente um racismo. Não, o racismo leva a fazer com que o racista, além dele agir eivado de racismo, ele justifica aquilo até mesmo como um nojo, como se uma pessoa preta fosse um bicho. E a gente tem visto aí as declarações que a gente tem visto nos últimos anos, nos últimos tempos aí, sobretudo após a eleição, a gente tem visto a sociedade aflorando esse racismo e, de fato, fazendo essa comparação, né, de que o ser humano, aí a gente vai lembrar lá de Hegel falando que os escravos e as pessoas negras não prestavam para nada. A gente pega a teoria de Lombroso, onde ele deixa bem ali explícito que pessoas negras são propensas ao crime, e isso vem tudo afetando hoje, nesses momentos de pandemia, onde a gente clama por socorro, as pessoas negras precisam ser socorridas, e esse racismo estrutural impede que o socorro e que o atendimento adequado chegue a elas. Então, o Covid está afetando gravemente a população preta. Thalita, tem alguma... Como é que você imagina alguma solução nesse período? Porque isso vai perdurar ao longo do tempo, né? A gente não tem vacina ainda, a gente não tem tratamento adequado, a gente não tem leite suficiente. Nós sabemos, por exemplo, que a população negra carece muito dessa, inclusive de assistência, né? Que a gente depende quase que 100% do SUS, né? Como é que você vê isso? E se você tem alguma perspectiva, de alguma opinião com relação a uma política pública que possa atender nesse sentido? Pois bem pontuado, tanto pelo Gilberto quanto por você, Ederson, a questão de que a população negra, pela história, né, de escravização, ela foi relegada, marginalizada, né, colocada às margens da sociedade, e acaba sendo a população mais pobre e que tem menos acesso a direitos fundamentais. E aí, com essa situação da Covid-19, as situações de vulnerabilidade se agravam, né? Aí é um ciclo vicioso. Então, é a população que já tem o maior número maior taxa de desemprego, é também a população que acessa mais as políticas públicas do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, do Sistema Único de Saúde, o SUS, né? Então, vai se somando todos esses fatores e as vulnerabilidades e desigualdades sociais, elas vão ficando piores, né? Então, e nós não temos previsão de quanto tempo vai durar essa situação de pandemia. O que a gente pode fazer, né? Especialmente pensando
o recorte racial, ou seja, a população negra. A gente precisa continuar na luta do fortalecimento das políticas públicas. Nesse momento, está cada vez mais evidente o quanto nós precisamos fortalecer o SUS, né, o Sistema Único de Saúde, porque é ele que vai dar conta de todo o recado, né, independente de você ter ou não plano de saúde, é o SUS que faz toda a política nacional, né, da saúde. E como nós, população negra, somos majoritariamente, né, atendidos em público desse sistema, é mais necessário ainda que haja esse fortalecimento, né, esse investimento. Acho que é importante também que começar a pensar em outros tipos de investimentos para que acesse setores da população que o poder público não tem acessado, né? Então, a gente vê, por exemplo, imagino que vocês todos, né, tenham acesso, estão acompanhando que as comunidades e favelas estão fazendo um processo de organização autônomo, né, para enfrentamento à pandemia. Por quê? Porque o poder público não está chegando lá, né? Não chega lá. Quando chega, geralmente é pela via da segurança pública, pela via da violência, né? Então, do racismo institucional e da necropolítica, né? Então, eu fico pensando o quanto que é importante o fortalecimento da discussão da luta antirracista, explicitando que não estamos todos no mesmo barco. O barco tem classes sociais e, geralmente, o lugar que relegam para nós, a população negra, no barco, é o porão. Historicamente, é esse lugar que as pessoas tendem a nos colocar e que a sociedade é estruturada para deixar a gente no porão. Assim. Então, nós não estamos no mesmo barco. A gente precisa explicitar que tem gente que está sendo jogada para fora desse barco. A gente precisa fortalecer que, olha, a população negra é uma parte da população que está sendo esparçada do barco. Cobrar do poder público que acesse esses setores sociais, esses lugares geopolíticos da cidade que são historicamente deixados de lado, à mercê, né? Se possível, a gente também fortalecer essas iniciativas autônomas de comunidades, de favelas, de povos tradicionais que estão tentando autonomamente enfrentar as situações de vulnerabilidade, né? Então, e futuramente, enfim, a gente tem que continuar fazendo o que a gente já faz, que é explicitar, olha, a população negra está sendo muito mais prejudicada do que outras, cobrar do poder público e fortalecer o corre de quem está conseguindo e de quem está tentando, né, auxiliar essas pessoas que estão em maior situação de vulnerabilidade. Gilberto, eu tive com o Misael outro dia, lá na favela da Serra, e exatamente o que ele me disse foi isso, que às vezes falta ali, às vezes não, está faltando informação, está faltando pessoas, assistente social, essas pessoas para dar um suporte, né, técnico e pessoal para as pessoas que precisam, não tanto do benefício que foi liberado pelo governo, mas também pela assistência, até assistência social mesmo, né? Essa dificuldade perdura, Gilberto. É um desafio muito grande, principalmente para você que é da Comissão de Igualdade Racial da OAB? Betão, é uma dificuldade muito grande, é uma situação muito complicada. Por quê? Porque essa situação de pandemia, ela não mexe somente com a questão financeira e a questão da saúde física. Nós temos que atentar para a questão, aí temos a psicóloga melhor para falar, né, Thalita, do que eu, mas a gente tem uma questão também, que é a questão mental, né? Então as pessoas, sobretudo as pessoas negras, elas têm esse sofrimento econômico, elas têm esse sofrimento de perder o emprego, o sofrimento de sobrevivência, e quando eu falo sobrevivência não é em relação ao vírus, mas sobrevivência de ter o que comer e o que beber e o que alimentar os seus filhos. Então isso aí
A gente precisa, sim, de políticas através de comissões, através de instituições, através de nós, para chegarmos até essas pessoas. Porque a gente tem todo um processo histórico onde o racismo ele adoece e mata. Hoje nós temos o vírus que adoece e mata, nós temos a situação econômica que adoece e mata, temos o racismo que mata, temos todos esses elementos indo, sobretudo, para as vilas e favelas, onde temos a maior concentração de pessoas negras, sofrendo todo dia com isso. Então, a gente tem que fazer não somente políticas públicas, mas políticas nossas mesmo, de nossas instituições, seja conselho de classe, seja qualquer outro tipo de associação ou fundação, nós temos que atentar para essa questão também. Por que que eu falo isso? O não negro, na sua maioria, tem melhores condições. Então, Betão, essas pessoas que têm melhor condição, elas, apesar de precisar do calor humano, elas têm uma condição do entretenimento, porque elas têm uma economia diferenciada. E as pessoas negras que estão dentro dos quilombos, nas favelas, não têm essa condição de estar superando esse momento hoje. E a gente tem que falar uma realidade que, às vezes, sequer tem uma internet, né? Então, a gente tem que atentar para essas questões. Nós temos reunidos grupos, Betão, em apoio a essas pessoas. Eu quero até mandar um abraço para um colega não negro, mas que milita com a gente, que ajuda, que é o Dr. João Rafael. E nós temos um grupo que chama Grupo Advogados. E nós agora fizemos algumas ações. Inclusive, eu acabei de receber uma mensagem de um quilombo que nós ajudamos, mas a gente tem que preocupar com esse corpo a corpo. Quando eu falo corpo a corpo, não é estar próximo, tendo em vista aí as precauções que a gente tem que ter da pandemia, do vírus, mas a gente tem que arrumar mecanismos de estar mais presentes com essas pessoas. Presentes com essas pessoas levando para elas o conforto, o alento e, sobretudo, possibilidades e expectativas de vida. Nós estamos falando em expectativa de vidas. E eu costumo sempre falar, Betão, que esse descaso com a população preta, ele é um processo histórico, onde o grande interesse do Estado no branqueamento e dizimar a população preta é uma realidade. Hoje a gente estava vendo as questões também dos indígenas, né, as aldeias, já está chegando o Covid lá, ou seja, quem está levando esse Covid? Qual que é o interesse de levar esse Covid para lá? Qual que é o interesse de levar Covid para os quilombos? A gente tem que pensar nisso, que a gente está falando em terras também. Então a gente tem que pensar num contexto que existe sim um alvo, né? Esse alvo tem a ver com a população preta. E aí, fazendo só um parênteses para finalizar, Betão, esse comentário, até mesmo a condição de se recuperar em casa, né? Uma pessoa não negra que tem uma condição financeira, ela tem acesso a remédio, ela tem acesso a consultas ilimitadas por telefone, para ter uma boa alimentação, para poder também manter o corpo saudável. A população preta, na sua maioria, não tem esses privilégios. Então, existe sim um alvo, e aí quem estiver nos ouvindo e falar assim, mas eu não tenho nada a ver com isso. Não, de fato, você não tem nada a ver com isso, entre aspas, mas isso é um processo histórico. Essa é a história do Brasil, né? O Brasil, pós-abolição, ele é um Brasil de escravidão ainda, e isso é fato. Thalita, a gente está chegando à parte final do programa. Você vê como é que passa rápido, né? É rapidão. O racismo continua matando, Thalita? Esse preconceito continua matando? Como é que você vê isso? E como é que... Eu falar do Covid, o Covid mata, o racismo mata, todo mundo mata. Mas como é que isso chega até você? Como é que você entende tudo isso pelo lado da cor da pele? Sim. Bom, eu vou retomar o que o Gilberto falou, né? O colega pontuou muito bem sobre os impactos na saúde mental da população negra, tanto os impactos do racismo quanto da pandemia, juntos na saúde mental da população negra. Então, eu acho que é importante, vou tentar fechar
fazendo esse link sobre a morte, né? São vários níveis de morte, né, Ederson? Então tem a morte física, mas tem outras mortes que que vão acontecendo ao longo da vida de cada indivíduo, né? E ao longo da história da sociedade, das populações, são mortes simbólicas, né? Assim, são tentativas de aniquilamento de uma história, de uma cultura, tentativas de negativar tudo que é relacionado à negritude e de positivar, por outro lado, tudo que é relacionado à branquitude, né? Então, se a gente fala que a população negra já é afetada, sua saúde mental é extremamente afetada pelo racismo, tanto por discriminações diretas, né, assim, que é quando alguém chega para você e tem um ato deliberadamente racista, né, assim, interpessoal, uma pessoa chegou e cometeu um racismo interpessoal com você, também temos que pensar o sofrimento que ter uma história de vida que faz nós, enquanto negras e negros, termos que ralar muito mais para conseguir o mesmo do que pessoas não negras, né? Então isso já causa um sofrimento muito grande. E aí, numa situação de pandemia, em que as vulnerabilidades elas ficam mais exacerbadas, isso traz mais sofrimento ainda para a população negra, né? Então, em termos de saúde mental, eu tenho observado, inclusive, e nós da Comissão de Psicologia e Relações Étnico-Raciais, né, do Conselho Regional de Psicologia, inclusive tivemos uma reunião sábado, agora de manhã, e a partir da sugestão de uma das nossas das nossas colegas psicólogas, que está no Conselho Federal de Psicologia, atualmente, ela trouxe a sugestão da gente fazer uma cartilha, sabe, de enfrentamento ao racismo institucional, voltado especificamente para as psicólogas e psicólogos, né? Então, assim, para explicitar o quanto que o nosso trabalho enquanto psicólogas e psicólogos, especialmente quando a gente está falando do trabalho na política pública, a gente vai sim ter que lidar com o racismo institucional, né? O que isso tem a ver com a pandemia e com mortes, né? A gente precisa lembrar que o funcionamento dos serviços, ele é fundamental para grande parte da população, inclusive, como bem colocou o Gilberto, até mesmo para acessar o auxílio emergencial, para alimentação em alguns casos, por questões da própria saúde, né, o SUS. Então, assim, o nosso trabalho, o funcionamento dos serviços, né, das políticas públicas, precisa ser mantido e precisa levar em consideração que grande parte dessas pessoas que fazem o acompanhamento nessas políticas são pessoas negras que trazem um histórico de vulnerabilidade e vulnerabilidade que está se agravando, né? Outra questão sobre as mortes, né, que você coloca. Tenho percebido, obviamente, um aumento do sofrimento, né, assim, relacionado a questões de transtornos de humor, né, então depressão, transtorno de ansiedade, mesmo pessoas também que têm situações de adoecimento mental mais severos, que precisam fazer acompanhamento, por exemplo, nos CAPs, né, que são Centros de Atendimento Psicossociais para pessoas em sofrimento mental. Essa dinâmica do distanciamento social também traz dificuldades, porque as pessoas, a Covid-19 está aí, né, o coronavírus está aí, mas as outras doenças continuam acontecendo, as outras desigualdades continuam acontecendo normalmente também, né? Então, o racismo ele mata não só fisicamente, né, com o que a gente consegue perceber, por exemplo, da seletividade penal, né, do encarceramento em massa, da abordagem policial, que é muito, muito específica, muito voltada, né, muito focada em nós, população negra. Mas o racismo mata também no apagamento, né, no silenciamento sobre o quanto que as desigualdades elas não são naturais, elas são produzidas, e se essa dimensão não é colocada em evidência, continua com esse discurso da meritocracia, de que o sujeito que
estão mais vulneráveis, eles estão porque eles mereceram, porque eles não deram conta no lutar no suficiente. Isso também é adoecedor, né? Então, são várias mortes, são em vários níveis. É física, é simbólica, é psíquica. Então, todos os setores sociais precisam estar mobilizados e atentos para que a gente consiga fazer com que a população negra seja bem atendida, né? e não negligenciada, que é o que historicamente acontece conosco desde que o Brasil é Brasil, né? Então, estamos atentas a isso, importantes as iniciativas que nós temos tido. Então, a própria OAB, né, o Gilberto, representante aqui da OAB, eu no Conselho Regional de Psicologia, né? Então, nós, negras e negros que estamos nesses espaços, temos mobilizado e questionado e proposto que pessoas também não negras se atentem a essas situações, porque o movimento negro é nosso, das pessoas negras, mas a luta antirracista é de todo mundo. Então, a gente precisa que todo mundo se encarregue de fazer um pouquinho, porque todo mundo tem enredado nas relações raciais brasileiras, e se você não sofre racismo, privilégio com o racismo você tem. Então, todo mundo tem que fazer a sua parte, sim. Gilberto, o racismo mata? O racismo mata, sempre matou. O racismo começou a matar desde quando se começa o processo escravocrata, porque ali a gente já tem a questão racial, né? Envolvendo aí essa questão político-econômica, que é o grande vetor aí do racismo. O racismo mata em todas as esferas, seja ele no genocídio da juventude negra, seja ele no termo que as pessoas usam na solidão da mulher negra, seja ele em todos os motivos em que estão envolvidas as pessoas negras. O racismo mata no futebol, onde a gente vê o Balotelli, milionário, chorando por causa de racismo, e muitas das pessoas que pregam a falsa democracia racial falam que racismo não existe, que a questão é só de dinheiro. Mentira, mentira. Essa fala é uma fala totalmente racista. O racismo mata aquela criança que no dia a dia é excluída de várias atividades por ser negra e ser proibida de participar de determinadas situações com seus colegas. O racismo mata nas nossas profissões, onde muitas das vezes nós somos tidos não com a profissão que a gente tem, mas como bandidos, e a gente fala isso tendo em vista até casos específicos comigo, que já aconteceu na advocacia, onde não mata só o profissional, mas mata o ser humano que há no profissional. O racismo mata a todo momento. O racismo mata quando a bala perdida só atinge pessoas negras. E é interessante a gente fazer essa colocação, Betão, porque pessoas não negras não vão aos morros comprar droga, e essas pessoas não são atingidas pelas balas. Interessante que a bala perdida só atinja pessoas negras. O racismo mata quando somos impedidos de ter acesso a vários locais, e a lei de racismo fala que impedir de adentrar ou estar em qualquer lugar devido à sua cor é racismo, e aí não é nem o racismo histórico e o racismo social, sociológico, é o racismo tipificado na lei. O racismo mata quando alguém diz que não vai entrar no carro para ser transportado porque o motorista é negro. O racismo mata a todo momento. O racismo tem matado e as pessoas estão silenciando. O racismo mata quando o líder máximo do país nosso afronta e profere palavras agressivas às pessoas negras a todo momento. O racismo mata quando o nosso líder maior no Estado legitima o povo a praticar o racismo. O racismo mata hoje e todos os dias e sempre estará matando. Por isso que a nossa luta antirracista tem que ser uma luta combativa,
é uma luta em que nós temos que buscar os parceiros antirracistas, conforme colocado, né, aí agora, pela Thalita, e nós temos que lembrar que o racismo, a grande intenção dele é matar. Se não for matar os corpos, é matar a produtividade, é matar a intelectualidade, é silenciar, é calar e, sobretudo, encarcerar. Essa palavra matar, racismo mata, ela se adequa em vários aspectos, né? Então, quando a gente vai discutir isso, a gente fala racismo mata, as pessoas logo pensam na morte-vida. Não, a gente tem que pensar na morte, existência psíquica, econômica e social. Nós temos que pensar nas políticas públicas desenvolvidas para a população preta na sua essência. Elas não são desenvolvidas e esse racismo mata. O racismo mata quando a lei de cotas e ações afirmativas tem que ser discutida a todo momento, mesmo após ser pacificado pelo STF. E o único problema que a gente tem é a cota preta. As outras cotas a gente não tem problema. Então o racismo mata, Betão. O racismo mata todo dia, ele mata silenciosamente, ele leva os jovens a uma falta de esperança, tendo em vista serem aí a todo momento atacados, seja pela estrutura do Estado, com a segurança pública, que na sua maioria agressiva, violenta e homicida. Temos que lembrar também dos encarceramentos injustos pela cor, a não aceitação, até mesmo em uma padaria. E quando eu falo isso, é um caso que a gente tem, e que nós estamos trabalhando isso, de uma mãe e filho, né, sendo abordada numa padaria e sendo impedidos ali de fazer o seu lanche, mesmo o lanche tendo sido pago. Enfim, o racismo ele mata em todas as essências, Betão. A gente tem que mostrar o cartão vermelho para o racismo todos os dias. A gente precisa trabalhar para quebrar essa estrutura. E para a gente quebrar essa estrutura também, a gente precisa de quê? A gente precisa de políticas, a gente precisa de poder. Não vai adiantar nada nós ficarmos somente na militância. Então, nós temos que lembrar que temos que cobrar dos governantes de formas mais veementes. Então, a gente na comissão, a gente tem trabalhado isso, trabalhar o direito junto à população preta. Eu acho que é extremamente importante que nós passemos a ter conhecimento do direito na essência. Discutir racismo, sim, mas eu não falo judicializar o racismo, mas trazer o racismo para dentro do direito e aí sim aplicar os dispositivos do artigo 5º da Constituição, que são simplesmente os direitos fundamentais de todo qualquer cidadão e que são feridos a todo momento, principalmente com a população preta. Então a gente tem que pensar nessas questões, quais as facetas e aonde que o racismo mata. O racismo mata em todos os lugares. Então não é somente no genocídio da juventude negra, não é somente em balas perdidas. O racismo ele mata, e ele mata silenciosamente. Ele mata silenciosamente. Muito embora estejam externando o racismo a todo momento, mas o seu efeito de morte, ele é silenciado, com esses descasos e com essa falta de preocupação com uma etnia, com um povo que precisa sim, e é a obrigação do Estado brasileiro fazer essas reparações, tendo em vista o período de escravidão e o pós-abolição, onde foram tomados todos os nossos direitos. O Estado brasileiro e todos os governos têm que atentar sim para a população preta e com todas as suas peculiaridades, né, para saber até a questão da mulher negra parturiente, ver qual é a diferença de tratamento ou não. Então, assim, o racismo mata em todas as esferas, Betão. Infelizmente, embora tipificado na lei, embora com todas as suas sanções, o racismo ele tem as suas peculiaridades, as suas vertentes de morte. Muito bem, gente. Chegamos ao final do programa Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o programa Cultura Geral. Representatividade é o nome desse programa, né?
Um grande abraço a Thalita, um grande abraço ao Dr. Gilberto. Voltamos amanhã, se Deus quiser, com mais Cultura Geral. Um grande beijo no coração de todo mundo. E vamos nessa luta muito forte, que é a igualdade, a fraternidade e a liberdade para todos nós. Né? Todos nós somos iguais perante a lei e perante a tudo. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Obrigado. Cultura Geral. Apoio UniBH. O futuro acontece no seu tempo. Provas agendadas 2020. Inscreva-se. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados em Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade.